Olá, pessoal, de volta com o Semcast. Tudo bom, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, a gente traz agora uma convidada, primeira convidada mulher dessa temporada, né? Tá demorando, né? Já tava demorando. A vereadora até caramba. Tudo bom, vereadora? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Tudo Eu que agradeço o convite. Estou honrada de estar aqui. Estou até um pouco nervosa, não vou mentir, mas a gente vai distensionando. Não se preocupe. Então, vou logo fazer um primeiro questionamento, depois eu passo aqui pro Ricardo. Sim, vereadora, a senhora se considera de esquerda? Isso. Né? O que é ser de esquerda em Alagoas? Nossa, essa pergunta já começou numa pergunta bem emblemática, né? Então, eu me considero de esquerda desde sempre. Na verdade, antes de eu adentrar na política formal, partidária, eu sempre tive uma vida alinhada a isso, até pelos princípios que dentro de casa sempre foram debatidos. O meu pai, por exemplo, ele foi contra a ditadura militar, ele foi preso, exilado do país durante 8 anos, então não poderia ser muito diferente a criação que eu tive dentro de casa de combater as injustiças sociais. Aqui em Alagoas é quase um espectro político que precisa de um observatório específico para analisar Alagoas e Maceió. Quando eu conversava com meus amigos que eu me formei na UNB, em Relações Internacionais, que o partido tal era de esquerda, o partido tal era de direita, e eles ficavam, mas isso não tem nada a ver com a programação deles nacional. Eu disse, não, mas Alagoas é um lugar que precisa de um observatório só para Alagoas, para entender exatamente como que anda e coadunam as forças. Hoje, eu considero que aqui em Maceió é defender as pautas minoritárias, que geralmente são excluídas do orçamento municipal, defender as minorias sociais, ter um aspecto progressista dentro da minha agenda e caminhar conjuntamente com aqueles mais precisam, com as pessoas que são excluídas. Hoje a gente pode conceituar praticamente para as pessoas que, direita e esquerda, que lembram da Revolução Francesa, que vão fazer o debate, a gente está trazendo para a parte prática aqui de Alagoas. Em Maceió, eu me considero assim, me considero que luta conjuntamente com o povo, caminha lado a lado de mãos dadas. Então eu vou falar para quem está nos assistindo hoje, quem vai assistir isso aqui depois, ser de esquerda aqui em Alagoas é caminhar junto ao lado do povo, mas especificamente aos grupos que são menos favorecidos, que são empobrecidos pelo Estado, que são excluídos do orçamento público, que não são levados em consideração na construção das políticas públicas. De forma geral é esse. Você tem um valor universal, né, da esquerda, que é a igualdade, né? Que é uma palavra que veio fugindo, né, do vocabulário mesmo da esquerda, né? E a gente falava já algumas vezes sobre isso. Às vezes as bandeiras identitárias, que são importantes, elas tomaram conta de tal maneira, né, do debate político, que a questão central da esquerda no mundo todo, que é a luta pela igualdade, foi se diluindo e foi sumindo. Você não sente falta disso, não? Então, eu tenho uma análise sobre as políticas identitárias de tentar transformá-las em transversais. Pois é, mas a questão é que isso não encontra espaço, né, para isso. Assim, Ricardo, é que eu vejo que elas foram tão oprimidas e ainda são nos dias de hoje, que muitas vezes é o movimento de gritar e serem ouvidas que é o inicial. Eu acho que a gente está engateando ainda nos movimentos sociais. Do mesmo jeito que a gente teve a furada da bolha do privado e público da questão das mulheres, os outros movimentos estão sendo furados, o LGBTQIAPN+, por exemplo, está sendo agora que são tão vistos como um problema estatal que precisa de intervenção do Estado. Muitas vezes foram vistos como a esfera privada, ou se não, como eu falo, entre 4 paredes ninguém se mete, o que é que está dentro de casa não se mete, e aí a violência contra a mulher. Briga de marido e mulher. Exatamente, a homofobia, o racismo, a intolerância religiosa foram tratadas como normal, cotidiana, cultural do ser humano. Não deve intervir o Estado. Então eu sinto ainda que está nesse processo. As mulheres já avançaram em certo ponto. Estava tampada. Então é uma ânsia muito grande de ser ouvido e com razão. Precisa espalhar isso. Para que, por exemplo, a luta contra o racismo seja a luta também contra a misoginia, né? Enfim, que as minorias, ditas minorias, que não tem nada de minoria, mulher não é minoria. Minorizadas, né? Ou negros no Brasil, dizer que a minoria não é, mas assim, que sejam tratadas igualmente e que se unam, né, em torno dessa bandeira que é universal, que deve ser da esquerda, imagina, ou dos setores progressistas ou humanistas, né, do mundo todo, que é a igualdade social, econômica, o tratamento respeitoso e igualitário. Mas isso é um outro discurso. Eu quero pegar você aqui em algumas questões muito específicas. Vamos lá. Se eu souber responder, começar pelo PT. Você tem medo de levar uma rasteira agora, você agora no PT? E, enfim, no sentido de não ser candidata? De não ser, eu acho que vai ser muito difícil. Agora, do pessoal tirar o time de campo e deixar você sozinha. Então. Eles ameaçaram isso, né? Eu recebi um documento.
Eu confesso a você que eu me atualizei muito sobre as questões partidárias através do seu canal de comunicação. Obrigado. Porque nesse período, eu estava em Nova York, fui convidada pela Procuradoria da Câmara de Deputados para acompanhar a delegação brasileira no encontro da situação da mulher. E aí, eu estava em Nova York, todo dia que eu abria meu celular, eu tinha uma notícia nova do Ricardo. Eu disse, vou ver o que é que está acontecendo. E aí já era uma movimentação nova do partido. Eu confesso que acompanhei ansiosa, não tenho como mentir e dizer que eu estava super tranquila. Todo dia era uma notícia diferente, umas pessoas aceitavam, outras pessoas negavam. Mas eu vejo de uma forma que é um partido vivo, é um partido que tem militância e divergências. Eu acompanhei por fora, eu não quis me pronunciar, porque eu aguardava o partido ter sua decisão final, suas instâncias finais, para dizerem que sim ou que não, que eu fosse aceita ou não. Nacional, né? E a instância nacional, ela me aceitou. Eu fui filiada com a abonação da Gleice Hoffmann, que foi uma honra para mim. Eu estava muito emocionada no dia. Mamãe entrou na história? Ela me ajudou, com certeza. Eu não seria nada sem minha mãe, sem meu pai. Eu sou muito orgulhosa de ser filha deles. Eu não tenho furorido nenhum com isso, né? Mas ela me ajudou, ela que fez o contato inicial. A Gleice fez o convite oficialmente pra gente, mas esse contato inicial, elas já eram amigas quando foram deputadas juntas. Então, ela tinha uma relação com ela, com Maria do Rosário, com Benedita, elas se conhecem. Elas ainda chamam minha mãe deputada. Então, elas têm uma relação muito cordial, mas depois que o convite veio pra mim, eu assumi lá dentro as trincheiras pra gente conseguir ter essa filiação. Eu considero, assim, que eu não sou inimiga, eu vim para mostrar para a junto do PT que nosso inimigo é um inimigo em comum, que é o conservadorismo, que é esse bolsonarismo que nos assola, que assola Maceió, que está junto com a prefeitura. A gente tem um inimigo em comum. Eu não sou inimiga, eu sou parceira, conjuntamente, sempre fui parceira do PT, mesmo não tendo filiado. Minhas posições e posicionamentos sempre foram muito similares ao que o PT prega e pregava. E aqui não, você foi mais avançada do que o PT local, né? Diga-se passagem, o Valmir, o vereador do PT, uma pessoa que eu particularmente gosto dele, eu conheço o Valmir há mais de 40 anos, nós estudamos juntos. Mas assim, como vereador, ele foi um cara omisso, né? Então, ele tem outra forma de fazer política. Eu sou mais combativa. É porque, no início... Não. Veja só, eu não estou fazendo uma acusação a ele, uma constatação, tá? O Valmir tem sido um vereador, eu esperava que ele fosse um cara mais atuante. Não precisasse ser o melhor discurso da Câmara, mas que tivesse uma atuação de fiscalização que ele me parece que não teve. Lamento até. Então, eu vejo, mas é a forma mesmo, assim. Ele trabalha, mas é a questão que ele gosta de conciliar o meio de campo para... Ele não era assim no movimento estudantil na minha época. Lá na Câmara de Vereadores, eu sou mais combativa, por exemplo. Ele vê o problema da mesma forma que eu, mas a forma de enfrentar, eu tento combater e vou para frente, exponho, mostro o que é que está acontecendo. Ele geralmente tenta conciliar, tenta conversar com um, com o outro, para chegar no meio termo, para chegar... Eu lembro muito, não sei, na época que teve a questão da Praça Dandara e Rosa Mística. Eu acho que todo mundo recorda. E eu defendia muito continuar se Dandara, fiz um movimento, uma pressão, foi uma votação muito acirrada. E ele sugeriu ser Dandara Mística, para unir, ele falou na Câmara dos Vereadores, Dandara com Rosa Mística. E aí, assim, ele é uma pessoa que tenta conciliar, é a forma dele fazer. Mas ele é um parceiro para mim lá nas votações. Mas ele é uma pessoa boa, Ele é uma pessoa boa, ele trabalha junto conosco. Mas foi bem cômico na hora. Eu disse, esse é o Dr. Valmir, porque ele gosta de conciliar. É a forma dele fazer a política dele, é um pouco diferente, distinta. Vereador, ainda em cima disso que o Ricardo falou, lógico que teve, primeiro você entrou com a referenda do Nacional, mas alguém do PT local lhe acolheu? Prestou um tipo de acolhimento? Quem foi a primeira pessoa do PT local a lhe acolher? Assim? Então, vou ser sincero com vocês. As primeiras pessoas que me acolheram foram a militância. E aí, antes mesmo de eu estar filiada, as pessoas me encontravam, me paravam nas ruas falando, estou muito feliz que você entrou. Já tinha tentado, né? Já. Outra vez. E aí não deu muito certo. Né? Fui porque o problema na época é que eu fui muito próximo. Eu não tinha ainda a carta de desfiliação, não tinha autorização do PSDB na época para me desfiliar. Só tive no último dia, no último momento, acho que 1 hora antes de acabar o prazo legal. Mas depois, desculpe, é só fazer uma linha do tempo aqui, o Ronaldo Medeiros chegou a convidar você. Chegou a fazer um convite. Eu aguardei esse processo da janela partidária para iniciar os trabalhos. Eu disse, eu não quero correr o risco que eu corri da última vez de não ter a minha independência, de não poder sair ou continuar se fosse o caso. E eu aguardei exatamente a janela partidária iniciar para iniciar as tratativas e fazer essa entrada no partido. PSD.
Você saiu do PSD a partir do Rui se lançou candidato a vereador, não sei se vai ser, me parece que sim, né? Ele tem um compromisso com o Kassab. Você chegou a conversar com o Rui dizendo, olha, vou sair do PSD, e me parece que a sua saída foi definitiva para que ele resolvesse sair candidato a vereador. Vocês chegaram a conversar e ele disse que seria candidato a vereador? Não, essa informação eu soube pela imprensa, assim como eu acho que a maior parte dos cidadãos de Maceió. O Joãozinho, eu conversei com o vereador Joãozinho, disse a mesma coisa. Nem eu, nem o Joãozinho eram sabedores dessa... Porque, assim, se fosse algo combinado conosco, era um prognóstico diferente para o PSD. Um ex-prefeito, 2 vereadores de mandato, construir a chapa. Você ficaria nessa circunstância? Se a gente continuasse com o mesmo diálogo e abertura que nós estávamos tendo, eu não teria problema, tendo em vista que sempre que eu entrei no partido, eu perguntava da minha liberdade de expressão. Eu vou poder falar as coisas que eu falo, que muitos consideram polêmicas, muitos não gostam do meu jeito. E eu tinha essa abertura, eu era muito respeitada dentro do partido. Mas a partir do momento que começou um isolamento, eu comecei a ficar incompreendida como que seriam os próximos passos. Era meio cada um por si a sensação que eu tinha. E não era bem isso que eu entendo como partido, de grupo político, de caminhar em conjunto. Então, assim, eu soube dessa notícia pelas redes sociais, até nem acreditei de primeira, sendo bem sincera. Fiquei, não, isso aqui... Eu disse, não. Tivemos dúvidas. Isso não vai acontecer. Mas bem estilo Rui, né? O Rui é uma ostra, né? Exatamente, eu não consigo ler. É engraçado isso. Não só sou eu, muita gente. A pessoa conversa e eu não consigo ler muito bem. E aí foi uma surpresa para mim, eu não sabia dessa iniciativa, até porque poderia ser diferente, mas eu torço que ele também tenha uma cadeira, eu também tenho uma cadeira, e a gente possa fazer uma experiência diferente, agora uma vez no Executivo, agora no Legislativo Municipal, para ver como que é a dinâmica da Câmara de Vereadores. Você traz alguma mágoa do Rui por conta daquele episódio da campanha eleitoral, em que ele era candidato a governador com o filho do Antônio Albuquerque, lá em Arapiraca? Foi uma coisa muito desagradável. Eu mesmo me incomodei ao ver o vídeo daquela cena, né, terrível. Você ficou com alguma mágoa porque o Rui ali me pareceu muito omisso. Ele não tomou, me parece, a posição que poderia e deveria tomar. Eu não tenho mágoa, Ricardo, sendo bem sincera, assim, eu não tenho mágoa. Na verdade, eu tento não esperar a atitude das pessoas. Eu tento agir pelo que eu considero ser correto. Naquele momento, assim, foi um momento que pareceu ser homérico na minha cabeça, muito grande, mas que, na verdade, foi até bem curto. Quando a gente está no meio da confusão, foi gigante, foi um processo enorme. Mas, assim, foi uma violência política... uma violência política... Violência, eu acho que a expressão é essa. Bem caricata, assim, da violência de gênero, né? Eu acho que a maioria começou a me chamar de mimizenta e tudo mais, mas, na verdade, eu não aceitei as mentiras que estavam sendo contadas por um deputado que eu nunca o conhecia, era a primeira vez que eu tinha contato com ele. E eu fui e disse, o senhor está mentindo, isso não é verdade. E fui para pegar o microfone e dizer qual era a verdade. Mas eu não espero muita atitude. Eu tento tomar a minha do que eu faria, né? Então, eu fui para lá para mostrar que não era verdade o que estava sendo dito. Eu uso para mim também. Solidariedade não se pede, se dá. Isso. Se não vem de lá, paciência, né? Mas, enfim, nesse momento, você acha que Silvio Camelo é um óbice para você no PT ou isso já passou? Porque o Silvio tentou emperrar, né? Eu acho que isso já passou. Acho que agora... na verdade, eu estou sendo muito bem recebido. Como eu falei, as primeiras pessoas que me receberam foi a militância. Pelo PT, né? Pelo PT. Pela federação ainda não. Porque eu estava hoje na reunião do Diretório Municipal, com a parte do Diretório Municipal, eles falaram, precisa de uma solenidade para você ser como se fosse batizada, entre aspas. Vai ser nesse sábado, vai ter 9 horas da manhã, vai ter uma plenária para acolher os novos filiados. E eu acho que a partir daí que eu vou ser apresentada oficialmente nesses espaços. Mas hoje de manhã foi puramente partido. De manhã eu tive com o pessoal da Democracia Socialista, depois eu tive com o diretório, depois com o deputado Paulão, depois com o deputado Ronaldo Medeiros. Agora eu estou aqui junto para debater e conversar com vocês. Então, hoje foi puramente partido. Já recebi também o pessoal da Secretaria da Juventude Estadual, o pessoal da Secretaria das Mulheres. Então, estou conhecendo o partido agora, assim, por dentro, né? Eu já conhecia por fora, mas conhecendo as nuances, as tendências por dentro. Você se identifica com alguma especificamente tendência? Porque uma coisa que no PT todo mundo tem uma tendência, eu falei hoje, minha tendência, ele até riu, eu disse, TM, terminar o mestrado. Eu estou terminando o mestrado de Gestão em Políticas Públicas na FGV, eu termino agora em junho, eu tenho que entregar a dissertação. Eu disse que até junho... Você mira o executivo?
Eu gosto muito do legislativo. A minha mirada é tentar alcançar voos maiores no legislativo. Eu não digo não vou negar essa oportunidade caso aconteça e seja uma construção para isso. Mas a minha mirada é no legislativo. Mas eu quero me aprimorar e aperfeiçoar para trazer melhorias. Então, eu me formei, era um combinado familiar. Para eu entrar na política, eu precisava estar formada. E continuei estudando. Então, estou terminando o mestrado em Gestão e Políticas Públicas pela FGV. Acabo agora em junho. E eu disse que depois que eu acabasse o mestrado, eu ia pesquisar a fundo todas as tendências para eu assumir ou ver alguma Mas até lá, eu disse, até junho eu não tenho como assumir esse compromisso que eu preciso terminar. Senão vai ser eleição e eu escrever. É uma briga eterna isso dentro do PT. Como você diz, é um partido vivo, mas que às vezes, e muitas vezes, né, uma corrente termina tentando aniquilar a outra, né? No embate, na disputa pelas eleições, o que é ruim, né? É o lado ruim da história das muitas tendências. É bom porque você tem um contraditório, né? A permanência da dialética, isso é fundamental, acho eu. Mas tem esse outro lado que é complicado. Então, se encontrar uma tendência lá, não seja do Valmir, né? Eu estou encantado com essa história. Dandara Mística. Essa história encantadora. Tá gravado no YouTube, viu? Foi na Câmara de Vereadores, nada da minha cabeça, não. Foi na hora saiu, acho que ele saiu, assim, para tentar conciliar, né? Mas assim, é bem autoexplicativo, né? Vereador, eu vou fazer uma provocação ainda nesse campo ideológico. Se fala muito que a esquerda, de uma forma geral, se afastou da periferia, se afastou das lutas periféricas, né? O movimento social, de forma geral, né? Isso no Brasil todo. Fala-se na esquerda Leblon, no Rio de Janeiro, na esquerda paulista, em São Paulo, e aqui o pessoal fala na esquerda da Ponta Verde, né? Que o pessoal não... Você identifica aqui, aí... Na esquerda da Ponta Verde já teve. Já teve, né? Agora não tem. Nos anos 2000 teve um bocado. Bem mais, na minha época tinha, né? Mas agora... Na minha época de estudante. Você identifica isso? Você acha que isso é um problema? Você acha que a esquerda tem que se aproximar mais dos movimentos periféricos? Há alguma movimentação sua em contraponto a isso, em relação a essas pessoas? Eu lembro que você teve quantos votos na... 4.578. Você tem sabe de onde vieram esses 4.500 votos? Mapeou, né? Sim, a gente mapeou toda a votação. E é algo que eu gosto muito, particularmente, é que geralmente se fala em reduto eleitoral, ou se não, o vereador do bairro tal específico. Eu tive votação em toda Maceió. E isso eu gosto muito. O que é raro, né? Cada vez mais raro. Eu acho que justifica mais ainda a minha atuação, que eu não estou por um bairro específico, procurando um grupo específico. Na verdade, eu estou tentando representar toda Maceió. Então, a minha votação foi bem difusa. Tive votos também na Ponta Verde e na Jatiuca, mas eu tive votos em todos os bairros, Tabuleiro, Benito Bentes, eu tive votação. E aí, cada um foi fundamental para essa vitória. Eu fiquei, enfim, sou muito grata a todo mundo que acreditou em mim, acredita até hoje para eu estar aqui nesse mandato. Mas sobre a esquerda, eu tenho que fazer essa crítica também. Eu não tenho como fingir que a esquerda é perfeita e não tem seus problemas, como qualquer ideologia, é uma representação da sociedade que a gente tem, né? E eu vejo que não necessariamente distanciou a política pública da periferia, mas distanciou a forma de se comunicar com ela. E eu sinto muito isso. E especialmente, particularmente o trabalho que eu faço é tentar me aproximar da juventude e das juventudes que existem. Eu faço muita palestra em escola, tenho um programa chamado Vereador por um Dia, que eu trago um jovem de escola pública para passar o dia comigo. A gente teve o estagiário também, chamou pessoas da UFAL para trabalhar 6 meses, um ano remunerado comigo. Então, assim, a gente faz esse trabalho de aproximação diretamente com as juventudes, porque eu vejo esse distanciamento diretamente da esquerda com as pessoas periféricas e também com a juventude. Então, a gente faz esse trabalho de formiguinha aos poucos, para a gente tentar se comunicar. A gente precisa da esquerda que, claro, tem os seus intelectuais, mas que eles também consigam transformar um discurso que seja compreendível e palatável para a periferia. Não adianta eu chegar com Marx e Engels com a pessoa que está passando fome precisando da cesta básica. Não é esse que vai matar a fome dele, por mais que a ideologia dele pregue muitas coisas que cheguem a erradicar essa pobreza ou diminuí-la. É como diria o Brecht, né? Primeiro o estômago, depois a moral. Mas esse é outra história também. Esse distanciamento, ele acontece no país inteiro. Aliás, no mundo todo, de forma geral. Você pega O Fim da Classe Média, que é um livro ótimo francês, de um geógrafo francês, ele aponta esse distanciamento. Aqui no Brasil, o Rodrigo Nunes, você conhece Do Transe e a Vertigem, que é um ótimo livro, cientista político, um cara que escreve muito bem e tem muita lucidez. E mostra exatamente isso. A igreja se afastou,
não tem a comunidade eclesial de base, né, que foi um dos responsáveis pela fundação do PT. O movimento estudantil universitário também se afastou, né? Não existe mais hoje com a consistência que havia. Na minha época é um negócio ruim, né? Mas eu sou um de 66 anos, tenho direito de fazer essa memória também. E, de forma geral, o movimento sindical, o que acontece, repito, no mundo todo, e particularmente aqui no Brasil, né, também foi se diluindo, né, até a falência do processo industrial no Brasil. Tudo isso contribui para esse afastamento. Só que tem isso, é como você disse, a necessidade de formação de novas lideranças vem exatamente daí, desse contato que foi sumindo e desaparecendo. É uma construção, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é possível, você não acha, não? Com certeza, eu tenho muita esperança. Se eu não tiver esperança, não tem... Não, na sua idade você tem que ter muita esperança. Eu tenho muita esperança, assim. Sendo bem sincera, quando o Jair Messias Bolsonaro ganhou, eu perdi um pouquinho, não vou mentir. Eu fiquei bem triste. Você imagine... Eu. Imagino. Eu, com a minha pouca idade, eu fiquei... Que vinha lá da ditadura militar e, passamos por isso, nunca mais. E nunca mais... Uma honra, né? Quase, a gente pulou uma fogueira muito grande. E aí, tá pulando ainda, né? Nem terminou. E aí, assim, quando ele ganhou, pra mim foi um baque muito grande. Eu fiquei bem desestimulada, pensando assim... Eu nunca achei que esse dia ia retornar, assim, parecido com a vivência que eu tenho de casa. Mas depois que Lula voltou, eu acho que a esperança, ela retorna também conjuntamente. Então, eu tenho muita esperança. Eu acho que dá pra gente crescer, voltar a se comunicar novamente com as periferias e continuar com esse trabalho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem foi seu pior adversário na Câmara? O Leonardo Dias ou o Fábio Costa? Aquele que mais lhe incomodou pela forma de reagir. Então... O Fábio teve uma atuação muito pequena na Câmara de Vereadores. Ele teve mais embates ideológicos do que necessariamente construção de projetos de lei. Eu acho que ele protocolou 3 ou 2 projetos, um inconstitucional, o outro foi de resolução interna. Ele não teve uma atuação muito grande, era mais os embates ideológicos que aconteciam e ele tinha uma atuação... Bandido morto. Era mais fora da Câmara do que dentro. E na Câmara ele falava poucas vezes, só quando era incitado ou para pedir vista de algum projeto meu, alguma coisa assim. E ele pedia muita vista dos projetos? O Léo pede mais. Pede mais, né? A gente fez uma análise, em média são 80 pedidos de vista nesses 3 anos de mandato. Desses 80, 49 são contra uma única pessoa, que é contra mim. E o resto é diluído entre os outros 25 vereadores. Então, é bem desproporcional. Quando a gente pega, assim, para analisar pedido de vista, a gente tem uma questão também muito importante, emblemática para mim, Ricardo, que a gente ainda nem soltou, vou falar aqui em primeira mão, que é a questão de nomes de rua da cidade. Para mim, é uma parte muito importante de cultura. Assim, a gente fala que vereador só faz nome de rua, não é importante. Mas a gente fez uma pesquisa... Mas você também fazia homenagem para todo mundo, não? Não, mas deixa eu explicar. A gente fez uma pesquisa com a Ateliê Ambrosina, que constatou que 70% dos nomes de rua são de homens brancos da cidade, que as mulheres não tinham vez. E aí, a gente entrou em contato com a antiga SEDET, na época, né? E constatou que tinham aproximadamente 800 ruas na cidade sem nome. Rua A, B, C, D, a gente tem todo esse relatório. E aí, junto com a Ateliê Ambrosina, a gente protocolou mais ou menos 195 nomes, junto com o ateliê. Então, não foi só da minha cabeça, né? Foi pesquisa, junto com o pessoal que era mestre e tudo mais, baseado nas ruas que não tinham nome. Foi criada uma lei em Maceió, que é a primeira do Brasil, que limitou quanto o vereador pode produzir. E aí, a partir disso, do meu protocolo, eu protocolei Marielle Franco também. E aí foi quando tudo travou na Câmara de Vereadores. Perguntaram se o que é que ia ser se o protocolasse uma rua Olavo de Carvalho, como é que eu ia me sentir, porque eu protocolei Marielle Franco. Então, Marielle Franco, Olavo de Carvalho, essa foi a comparação que foi feita. E aí, faz horóscopo, não fazia horóscopo, Olavo de Carvalho, né? Nosso astrólogo, né? E aí fizeram uma lei que limitou para 5 projetos de nome de rua por semestre por vereador. É a primeira do Brasil, porque não existe limitação na Constituição. E além disso, a lei retroage. Então, todos os processos... Também nunca vi. Todos os processos que foram protocolados... Contraria a Constituição, né? Com certeza. Né? Todos os processos que foram protocolados, todos têm que ser arquivados, porque nenhum deles segue a prerrogativa de 5 por semestre. Nem se contasse assim, separe 5 vezes 3, separe uns 15 para você dar continuidade. Não, todos têm que ser arquivados. Então, assim, o que mais me incomoda
é essa institucionalização, sabe? Assim, passa do campo das ideias. O problema, ele vira institucional. É pedido de vista, é esse problema de criação de leis para tentar barrar as leis que eu passo, é atrasar o número de datas e dias que pode passar um projeto de lei, atrasar no protocolo, segurar os projetos. Então, o que mais me incomoda, adversário, não é Léo Dias, não é Fábio Costa, até porque a preocupação é muito maior que eles com Maceió, né? Sendo bem sincera. Mas é justamente essa institucionalização. Mas isso gera uma tensão, né, cotidiana, né? É um desgaste, assim, é um desgaste pessoal, mental, particular, né? Porque, assim, a gente podia estar debatendo e gastando muito mais tempo com coisas mais importantes, com debates realmente que favoreçam a cidade, debater para onde está indo o dinheiro da Braskem, falar sobre hospital, falar sobre creche, falar quais são os problemas cotidianos e que são importantes para nós, né? Tapar a fome de muita gente, né? Acabar com a fome de muita gente. Mas, assim, o debate, ele gira, às vezes, uma ideologia que não chega para a população, não chega para a sociedade. Fica num debate muito grande que não vai refletir em políticas públicas. É necessário que tenha um debate ideológico, mas que também ele seja transformado em algum tipo de política. Então, assim, o que mais me incomoda é essa institucionalização mesmo, dentro da casa, de tentativas de cercear, de alguma forma, a voz. Você tem manifestado, e aliás com muita propriedade, né, sua visão crítica da administração JHC. E o governo do Estado? Como é que você vê Paulo Dantas, enfim, como governador? Eu acho que é um grande governo de coalizão, sendo bem sincera. Não é mais... Não vejo apenas como anteriormente era o Renan, e seria a continuidade do Renan, é o Paulo, apenas o Paulo, mas eu vejo, na verdade, um grande... Marcelo Vitor, né, que é o grande também cérebro, Marcelo Vitor está lá, junto com ele, foi quem, imagino que tenha conversado com o Paulo inicialmente para tentar essa coordenação de forças, mas eu vejo muito que é um governo de coalizão e tem suas falhas também. A gente tem a questão de alguns problemas históricos que acompanham Alagoas. A fome, né? A fome é muito Estado, grande. Né, que passa mais fome no Brasil. A gente hoje, isso é uma coisa ainda pleiteia, a gente ainda briga por vários números que são muito ruins para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, tem que ser crítica também. Eu tenho mais apreço, claro, pelo posicionamento ideológico do governo do estado, tendo visto o governo municipal. E tem posição ideológica o Paulo Dantas? Hoje... Clara, a gente pode questionar, mas hoje eu vejo ele... Eu acho que não é exatamente... Mas é mais próximo do que levantar a bandeira como está sendo levantada do bolsonarismo aqui. É mais próximo. Não estou dizendo que é 100%, ele tem também, como é um governo de coalizão, tem suas forças também, que não são progressistas. Mas eu vejo ainda com mais anseio o governo do estado do que o governo municipal. É natural. Carlinhos? É isso. Eu queria agradecer, queria deixar também um espaço para uma última fala, que se explicasse o que é que você não fez nesse primeiro mandato, que você acha que deveria fazer no segundo mandato. E já agradecer. Você tem um perfil bem diferente da sua mãe, a Tereza, que é uma pessoa que eu prezo, respeito muito. Muita gente compara, né? E aí eu falo, não, minha mãe, acho que não. A gente tem a mesma ideia de várias coisas, o mesmo posicionamento, mas eu sou uma forma mais combativa. Ela também tenta conciliar, ela é de outra forma de fazer. E eu não concilio tanto. Eu tento escancarar mais e mostrar o que é que está acontecendo. Política é um tanto de embate também, né? Conciliação, às vezes, não precisa ser como mística. Até agora estou impressionado. Essa da Dandara mística foi maravilhosa. Valmir é um criativo. Então, se você tiver a oportunidade do segundo mandato, né, ser candidato à reeleição, o que você faria que você não fez? O que é que eu faria que eu não fiz? Se for de uma forma prática, enquanto vereadora, eu gostaria muito de tirar do papel a prestação de contas de mandato. Eu acho que é muito importante para ter uma aproximação da sociedade civil, conjuntamente com o que faz o vereador. Então, seria uma forma também de aproximar essa sociedade. E, diretamente, acho que o que eu faria além disso, eu explanaria mais a fiscalização do executivo, tentaria demonstrar mais para onde é que vai o dinheiro da sociedade, porque a gente faz essa fiscalização, mas nem tudo é compreendido. Quando eu converso com a sociedade, eu falo, gente, tem uma disparidade, a gente analisa e vai diminuindo o recurso público para assistência social durante esses 3 anos do JHC, mas é para manter a secretaria do que os problemas mesmo das políticas públicas assistenciais. Mas, por exemplo, a gente tinha 5 milhões para comunicação, esse ano tem mais de 33 milhões. Então, é uma disparidade de investimento, mas
isso não é prático muitas vezes, né? A gente precisa de investimento na comunicação, ela é fundamental para nós, mas também a gente precisa de outros investimentos para a juventude, para a Secretaria da Mulher, pessoa com deficiência, e as minorias sociais têm cerca de proporcional de 10% do que é para comunicação. Então, a gente tem, assim, o que é prioridade. Então, eu acho que explicar melhor e tentar escancarar mais o orçamento, fazer um orçamento bem mais aberto, acho que seria algo que eu encararia mais para o futuro, porque eu tentava falar isso nas palestras, mas as pessoas não sabiam palpar. Fazer um gráfico mesmo e ir pra rua e mostrar, gente, isso aqui tá pra cá, isso aqui tá pra cá, o que é que vocês acham? E ter mais gente no orçamento participativo. É só uma observação sobre isso. Eu acho que é a hora de traduzir com mais clareza a expressão, a propaganda é a alma do negócio. E acentuando a palavra negócio. Sim. É isso. Gente, obrigado, Ricardo. Obrigado, vereadora. Muito obrigado pela entrevista, por tudo isso. Obrigado ao pessoal. Na semana que vem a gente volta.